Não tô falando sobre o tamanho do São Paulo. O São Paulo é gigantesco, mas pelo contexto do clube, que é complicado. E eu acho até que foi um contexto que prejudicou o Rogério em alguns momentos. Né? Na parte administrativa, na parte financeira, isso tudo prejudica. E o Rogério, pelo tamanho dele, foi escudo. O Rogério ama o São Paulo. Sim. E por isso achei até muito bonita a manifestação da torcida hoje, relembrando que o lugar dele está lá. Claro. É o maior ídolo da história do São Paulo para muita gente, né? No meio dos maiores ali. Tudo que ele fez pelo São Paulo é fantástico. Mas eu já vi também, Marcelo, uma questão assim, mais leve no time. Eu acho que tinha um desgaste também ali na relação Rogério Ceni com os jogadores. Não era bom nem para ele, acho que a permanência. E o Dorival chega motivado, o Dorival já dá um recado de que todo mundo vai receber oportunidade. O Luan é um cara que o Rogério não tinha tanta confiança assim. Mas acho que o Luan saudável, que ele teve também problemas de lesões, quando ele está saudável, ele é um cara que você não pode descartar. O Luan é um jogador que poderia ser titular de diversos grandes clubes do futebol brasileiro. Ele pode ser muito importante nesse esquema 4-4-2 losango, ali como primeiro homem de meio campo, porque ele pega bem, faz bem a cobertura e tem um bom passe. O próprio Gabriel Neves. Gabriel Neves era um jogador que estava muito bem no futebol uruguaio, com a camisa do Nacional. De fato, ainda não virou, mas acho que até para a adaptação de um jogador que vem de fora, é importante a confiança. Certo. Se passar confiança para o jogador. Acho que isso tudo acaba sendo um diferencial. Assim, parte tática, a gente vai ter que dar tempo para ele trabalhar. O legal foi a gente já ver uma ideia que a gente viu na última temporada no Flamengo. Sim. Agora ele vai ter que desenvolver com o tempo. Acho que ele tem condição de fazer um trabalho interessante até aonde o clube deixar ele fazer o trabalho. É importante a gente lembrar isso. Acho que o clube também tem que ajudar e dar as ferramentas para ele fazer o melhor trabalho possível. Pois é interessante, mas eu também sinto isso. Parece que é aquela troca que foi boa para todo mundo. Tá todo mundo, acho que um pouco aliviado. Torcedor aliviado, porque de uma certa forma o Rogério Ceni, que não tinha mais clima para ficar na equipe, sai. Mas é um Rogério Ceni, eles fazendo as homenagens, que parece que também, de uma certa forma, também está aliviado com essa saída. Vai ser bem subjetivo, mas o comportamento dentro de campo nos dá essas pequenas respostas. O próprio Dorival falou ao longo da coletiva de apresentação que não faria muitas mudanças, né? Ele fez algumas e acabou fazendo algumas, porém dentro de algo confortável para os jogadores, já que ele não teve muito tempo de treinar. Eu acho que a questão do comportamento foi muito mais evidente do que o jogo em si, porque o jogo foi condicionado ao primeiro gol, né? Uma pressão na saída de bola, o gol do Luciano, uma falha defensiva na saída do América, que fez com que o São Paulo tivesse o controle do jogo, porque vamos lembrar, né, na rodada passada, o América Mineiro se fechou bem contra o Fluminense, e o Fluminense só decidiu o jogo no segundo tempo, o primeiro tempo terminou 0-0. Depois o América foi enfrentar o Defensa e Justiça, segurou a equipe argentina e só perdeu por 2-1, tomou 2 gols no início do segundo tempo, acabou perdendo o jogo. O São Paulo mudou um pouco essa condição do jogo, né? Não fez o América ficar atrás o tempo inteiro para no segundo tempo achar espaço. Então acho que mudança de postura nesses pequenos comportamentos, né, do time tentar controlar o jogo, fazer o resultado cedo e aí ter o controle e a tranquilidade para definir. Ele colocou o Marcos Paulo no segundo tempo já com o América cansado, sabendo, né, que o América cai de rendimento no segundo tempo e aí mais velocidade. O Marcos Paulo acabou fazendo um dos gols, inclusive. A mudança que eu vejo, Marcelo, é justamente essa anímica, que volta a repetir, né, bem subjetiva, a gente analisando de fora, é o comportamento dos jogadores em relação a partidas anteriores. Não acho só que é o motivo do impacto de uma mudança de treinador, mas também é o que o próprio Silas falou, né? É um treinador mais experiente que o Rogério Ceni, talvez saiba lidar melhor com algumas situações que o Rogério está aprendendo ao longo da sua curta carreira, já vencedora, mas curta carreira, e vivendo momentos de crise, talvez ainda não saiba administrar esses momentos, que o Dorival, por já estar acostumado, né, a herdar times que estão em crise de vestiário, ele já sabe muito bem. Eu acho que isso é muito mais importante para ressaltar do que o próprio desempenho, porque acho que só a sequência de jogos nos vai dizer, né, se o São Paulo realmente está numa rota de crescimento com essa nova formação, com esses jogadores tendo mais oportunidades na equipe titular. Eu acho importante só tocar num ponto, o Elton não estava falando. É legal, em alguns momentos, colocar também o Dorival só como um técnico, aquele técnico bombeiro, né? Sim, sim. O cara apaziguador, ele faz muito bem isso, e isso é ótimo, porque um técnico tem que ter uma gestão boa, porque você está tratando com humanos.
ele é também um técnico competente. Claro. Sabe utilizar a característica do jogador dentro do posicionamento. Tudo isso deve crescer com a sequência do trabalho. Ele fez isso no Flamengo, tá começando a fazer isso também no São Paulo. Tem um ponto interessante no gol do Marcos Paulo, mostra a imagem na transmissão, ele pede para o time abafar a série de bola adversária. Sobe, abafa, sufoca, pressiona. E é assim que sai o gol. O time responde automaticamente na hora que ele faz esse pedido. Então, assim, tudo isso é com consequência, né? Eu enfrento o Dorival, enfrentei o Dorival várias vezes. Pelo Grêmio, a gente enfrentou semifinal de Copa do Brasil. Nós ganhamos de 4-3 lá no Olímpico e depois nós perdemos de 3-1 na Vila. A gente ficou lá lado a lado conversando. Assim, tamanho assim, a grandeza desse cara como pessoa e o que você falou, ele é muito competente, porque você tomar 4-3 do Grêmio lá no Olímpico e depois você vir para... Tudo bem que o time dele tinha Neymar, tinha o Ganso voando, aquele time fabuloso, né, com Adriano, ou seja, o time era muito... Só esse jogo, o Rafael vem fazendo boas partidas, né, vem dando segurança, e o goleiro, foi bem, acho que não foi o Elton Nando que falou aqui, que, cara, é confiança para ele, só não pode gerar desconfiança à defesa, porque a gente falou muito nas temporadas passadas aí, que os goleiros do São Paulo eram muito, assim, não estavam bem, mas e os 4 na frente dele, estavam dando segurança para ele? Também não. Então, na época era o Léo Pelé, jogou Diego Costa, jogou Arboleda, jogou um monte de gente, e o São Paulo estava sendo muito vazado. Então, o goleiro, mas e a frente dele? O que acontece? Agora, não. Hoje a gente viu também que a frente do Rafael ainda não é aquela confiança toda. Mas o Elton falou bem, o Dorival agora vai observar isso aí, vai trabalhar, e óbvio, está esperando a volta de alguns jogadores que o casamento, Fabão e Lugano, Dario Pereira e Oscar. Cara, são casamentos que Miranda, André Santos, né? André Dias e Lugano. Cara, você pode bater lá o dia inteiro que não vai passar, entendeu? Então agora o Dorival vai achar a dupla perfeita. O Flamengo sofreu muito com isso. Depois de Rodrigo Caio e Pablo Mari, sofreu demais até achar até o Léo Pereira encaixar lá com o São Paulo também sofreu bastante para achar esse nome pro gol, né? Justamente. E é mérito do Rogério, né? Achou, Fernando? Eu acho o Rafael um bom goleiro, mas eu preciso ver mais da sequência dele como titular, como ele vai corresponder. Ele já mostrou isso no Galo, né, no Cruzeiro, mas ele sempre foi mais um reserva. Agora ele está recebendo, acho que a grande oportunidade da vida dele. É que a sombra não vai sair nunca, né? Pois é. A sombra deixou o time anteontem. É uma coisa absurda, né? Mas assim, você para sempre vai se lembrar do Rogério Ceni no gol. A comparação é cruel para qualquer goleiro. Né? O Volpi, 50 anos depois, mas o Rogério Ceni. Mas o Rogério Ceni. O Volpi, por exemplo, ele teve bons momentos com a camisa do São Paulo, mas depois ficou marcado muito também com falhas, né? Tem que dar um pouquinho mais. Que fica procurando briga, revidar. Isso é muito bom para o São Paulo, né? A torcida ama o Calleri, isso é muito legal. E esse é um cara que eu acho que pode dar um salto com o Dorival. Que eu acho que o Dorival ele é um técnico até mais ofensivo do que o Ceni. Tem esse DNA ofensivo. Se ele conseguir fazer uma engrenagem funcionando, criando para o Calleri, a bola chegando com mais frequência, não estava chegando tanto. Tanto que ele tem 4 gols. Na última temporada ele tinha uma média até superior. Com a camisa do São Paulo. Mas ele se machucou também, não são muitos jogos. Difícil quem não se machucou, né? Nesse São Paulo, Nesse São Paulo, mas ele é um cara que, se a bola chegar, ele costuma decidir, costuma definir. E o interessante é que no jogo anterior, ele faz uma jogada que acho que estava faltando, que é ele fazer o pivô, né? Ele faz o pivô para o Marcos Paulo. Ele ser conectado também ali como uma peça para rodar um pouco mais esse ataque. Dessa vez foi o Alisson que deu para o Marcos Paulo, né? E também foi muito importante o Marcos Paulo, que também tinha problema com o Rogério Ceni. Ou seja, a gente sempre vai pegando assim jogadores que acabaram fazendo papéis importantes no jogo de hoje, que também tinham problemas com o Rogério Ceni. Ô Elton, você acha que o Calleri pode ser esse jogador para crescer ainda mais com o Dorival? E quem mais pode dar esse salto com a chegada do treinador? Eu concordo com o Donan e adiciono o cara que joga do lado dele, o Luciano. O próprio Rogério Ceni, né, falou, o Luciano é um 10, é um jogador que pode funcionar como 10, jogar por trás do atacante. Concordo até que ele tem essas valências, mas não é a característica principal, né? Eu acho que porque o São Paulo não tinha um jogador para fazer essa função, né?
E o Luciano jogando um pouco mais atrás, distante do gol, talvez prejudique até o próprio desempenho do jogador. Foi muito mais um sacrifício pelo sistema que ele aceitou, inclusive, fazer, do que necessariamente ter qualidade e ser sua principal característica. Então ele, próximo do gol, conseguiu funcionar melhor, ali próximo do tudo bem, é o jogador que sai mais, né? Vamos transportar aí. Igual tem essa qualidade, porque jogou comigo no Santos, de jogar um pouco mais pelo lado do campo, mas é sempre próximo da área, sempre circulando ali por trás da linha dos volantes, né? E é o que o Luciano fez no jogo de hoje. Então tá aí, galera. Todos os créditos aí a ESPN Brasil aí, link na descrição, tá? Uma vitória importante, né? Porém, não jogamos bem. Mas o que valeram os 3 pontos? Pra dar aquele alívio ali na tabela do Morumbi ali, né? Porque sair com 2 jogos, com a derrota em 2 jogos ia ser complicado, até porque a sequência do São Paulo é dura, né? Então agora a gente vai ter que jogar contra o Ituano, que é obrigação classificar, até financeiramente pro clube. O clube não espera ser eliminado pro Ituano, então eu acho que vai ter melhor assim. O professor Dorival já tá dando mais ou menos uma cara ali, não é muito de improvisar, então a gente vai ver um 4-4-2, entende? Mas como troca de opção. Cal Paulista, ele entrou improvisado no lugar do Patrick, porque o Patrick tava muito mal, né, no jogo. Então, mas eu acho que no final foi isso que valeu, foi a vitória mesmo, a confiança, o desempenho nem tanto, mas os 3 pontos foi mais importante do que o desempenho. Então se inscreve no canal, deixa o like, comenta a opinião de vocês aí, galera. Valeu? É nóis, amanhã tem vídeo, hein, de noite. Tamo junto.